Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje, nessa manhã de quinta-feira, 19 de setembro de 2024, nosso devocional está em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Paulo vai alertar Timóteo sobre os tempos terríveis que sobrevirão nos últimos dias. Os últimos dias chegaram. Biblicamente falando, os últimos dias são inaugurados com a vinda de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição dele, e esses dias chegaram. E Paulo está dizendo que eles serão terríveis porque haverão homens com características que são totalmente nocivas à humanidade. E veja se você reconhece alguma dessas características em nossos dias. Diz o versículo 2 que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo diz: afaste destes também, porque ele já tinha alertado lá no capítulo 2 que era para ele se afastar de certas classes de pessoas, e estes que vivem dessa maneira também não devem ser pessoas com as quais devemos conviver no sentido de simples amizade, mas sim precisamos evangelizar e levar a palavra do Senhor também a estes, sem dúvida nenhuma. Mas Paulo vai fazer um contraponto falando sobre o próprio Timóteo, que ele tem seguido de perto o ensino que ele tem dado, a conduta do apóstolo, o propósito, a fé, a paciência, o amor, a perseverança. Paulo, ele era o exemplo perfeito para Timóteo, e Timóteo, seguindo o exemplo de Paulo, teria uma vida próspera, cheia da presença de Deus, mas também com perseguições. Veja que em momento algum as escrituras nos dão a liberdade de acharmos que a vida cristã é um mar de rosas. O que Paulo diz é que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então a vida piedosa, a vida voltada para o Senhor, trará consequentemente perseguições. É matemática purinha. 1 mais 1 igual a 2. Cristão, o genuíno, igual a perseguição. É o que vai acontecer. Mas com isso tudo, nós precisamos entender que o Senhor está do nosso lado, nos ajudando a passar pelas provas e dificuldades e nos fazendo chegar até o final. Paulo elogia ainda um pouco mais Timóteo, falando que ele conhece as sagradas letras, e ele diz que essas sagradas letras, ou seja, as escrituras sagradas, elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui nos últimos versículos vem uma definição especial acerca da Escritura. Diz o versículo 16 que toda Escritura é inspirada por Deus. Então nós podemos crer que a Escritura Sagrada, ela foi inspirada pelo Senhor. O Senhor inspirou homens em várias partes do mundo, em várias partes ali em várias partes ali do Oriente, da Europa, e mostrou para ele aquilo que era necessário deixar escrito para que toda a humanidade pudesse ouvir a sua própria voz. Então é inspirada por Deus. E ela também é útil para o ensino. Essa palavra, ela nos ensina o modo de viver, o modo de agir. Ela também nos repreende, que ela é útil para a repreensão. Ela vai nos mostrar o caminho correto a viver, o jeito de viver correto, mas também nos mostra o que não fazer, nos repreendendo para que voltemos aos caminhos do Senhor. Ela também é apta para correção, nós vamos sendo corrigidos por ela, e para instrução na justiça. A justiça de Deus está completamente aqui colocada diante de nós, e nós precisamos nos curvar diante dela. E termina dizendo que essa escritura, que é inspirada por Deus, é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer ser um bom obreiro, você quer levar a palavra do Senhor adiante, você quer ser um bom filho de Deus, que a Escritura possa conduzir a sua vida e os seus dias para a glória do nome do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.